Primeiro vieram as heresias, frases como nas veias de Jesus corre sangue pagão. Ou então, Maria é só uma santita que o povo busca para resolver probleminhas cotidianos. As heresias foram muitas, inúmeras. Teve frases polêmicas também durante voos, a chamada pastoral do avião, onde Bergoglio dizia que quem era ele para julgar? Referia-se ao homossexualismo dentro da igreja. Ele disse com todas as letras, voltando do Brasil para Roma, ele disse: quem sou eu? Quem sou eu? Quem é o Papa para julgar? Bem, o Papa está ali justamente para isso, para ser o fiel da balança. E não haveria Papa, não precisaria de Papa. Mas Bergoglio disse coisas também como: quando fico doente me vou à bruxa, vou à bruxaria, vou à bruxa, vou à macumbeira. As heresias e as frases polêmicas foram muitas, incontáveis. Está aí o Dessinger Bergoglio para nos fazer ver que a matéria é longa. São mais de 600 páginas tratando das heresias de Bergoglio. Recebeu com um sorriso no rosto uma cruz herética, ofensiva, Jesus pregado sobre a foice e o martelo do cocaleiro Evo Morales, que perseguia a Igreja Católica na Bolívia. Enquanto Evo Morales perseguia os católicos, entregava uma cruz diabólica ao chamado Papa Francisco. Bem, agora, recentemente, todos sabem, foi introduzido no Vaticano uma divindade pagã, a Gaia, Mãe Terra, com o apelido de Pachamama. Fizeram-se rituais, inclusive nos jardins do Vaticano, invocando Pachamama, com a presença de Bergoglio. Eu cheguei a dizer aqui num vídeo que ali se tratava da introdução da abominação no lugar santo. E pensei que não haveria nada pior, não acontecerá mais nada. Mas aí naquela mesma semana veio a notícia de que Bergoglio estava envolvido numa trama suspeitíssima de corrupção para comprar uma clínica, um hospital em Roma, pediu milhões de dólares para uma organização laica americana que serve de ajuda financeira ao Papa, pediu 25 milhões de euros desta fundação para, com mais 25 milhões de euros, o Vaticano comprar um hospital envolvido numa trama de abortos, pesquisas genéticas proibidas e muita corrupção. Antes disso, foi divulgada uma lista em que apareciam ditadores, inclusive o brasileiro Lula, com muito dinheiro, milhões de dólares depositados no Banco Vaticano, e o Banco Vaticano vendo-se louco, certamente, para lavar todo esse dinheiro. Quando você pensa que realmente não há mais nada a nos surpreender depois do reinado de Bergoglio, que também sempre esteve sob suspeita, porque a questão de 2 ou 3 anos atrás, Cardeal Daniels, o cardeal homem forte da igreja na Bélgica, disse com todas as letras que eles fizeram uma máfia para eleger Bergoglio, o que automaticamente invalida a eleição de Bergoglio, porque, como reza a lenda assinada por João Paulo II, não pode haver interferência externa dentro da votação de um Papa.
Se há suspeita, anula-se a votação. E o cardeal Daniels disse com todas as letras: nós elegemos Bergoglio. Disse também nas entrelinhas que derrubaram o antecessor, Bento XVI, que teve que renunciar porque estava correndo risco de morte. Portanto, não foi uma renúncia livre. E isso também invalida a renúncia de Bento XVI. Ele não renunciou por vontade própria, foi obrigado. Tudo isso já está documentado. Mas ainda assim, depois de tudo isso, Bergoglio, o argentino Bergoglio, insiste em nos surpreender. Uma matéria saída em 6 de dezembro, no LifeSite News, diz o seguinte: o filme musical biográfico baseado na vida de Sir Elton John, o primeiro filme de um grande estúdio de cinema a incluir cenas de sexo explícito entre homens, cenas de sexo homossexual masculino, foi parcialmente financiado pelo Vaticano, informa a mídia italiana. De acordo com o Corriere della Sera, pesquisas recentes sobre as finanças do Vaticano revelam que 1 milhão de euros foram ofertados pelos fiéis católicos ao Peter Spence, um fundo do Vaticano usado para as muitas necessidades diferentes da Igreja Universal e para o alívio dos mais necessitados. Foi investido em Hawkman, com mais de 3 milhões de euros destinados ao mais recente Homens de Preto, o filme Homens de Preto. As revelações surgiram de investigações dos promotores da Santa Sé sobre investimentos em Malta, envolvendo capitais mantidos pelo secretário de Estado do Vaticano. No centro da investigação está o Centurion Global Fund, uma empresa de investimentos sediada na capital maltesa de Valletta. O dinheiro do Vaticano representa 2/3 do capital confiado ao Centurion, tornando a Igreja Católica seu maior investidor. Esses fundos, no entanto, foram destinados a uma série de empreendimentos especulativos ou moralmente problemáticos, claro que é um grande eufemismo, que, segundo informações, levaram a uma perda de 4,61%, cerca de 2 milhões de euros em 2018. Com um investimento de 6 milhões de euros, o Centurion Global Fund, a Secretaria de Estado do Vaticano tornou-se parceira da empresa de Elton John e parceira do estilo de vida do cantor que usa óculos aberrantes, e também do empresário Lapo Elkman, de 42 anos. Elkman é neto de Gianni Agnelli, ex-CEO e acionista controlador da Fiat Automobiles. Outro acordo de 10 milhões de euros foi realizado em 30 de setembro com Enrico Preziosi, industrial de games e presidente do Gênova, o time de futebol. E mais de 4 milhões de euros foram gastos para financiar a produção de filmes como o mais recente Man in Black, o Homem de Preto, e a biografia de Elton John, Rocket Man, informou o Diário Italiano, citando vários outros exemplos. A leitura está um pouco truncada porque a tradução é muito ruim, mas acho que dá para entender. Abre aspas. Esses são apenas alguns dos muitos investimentos com as ofertas dos fiéis esses são apenas alguns dos muitos investimentos da Igreja Católica com ofertas dos fiéis. Ou seja, o fiel deposita lá no ofertório, na caixinha durante a missa, o seu dinheirinho,
depois é feita a coleta e dada uma parte, por exemplo, para financiar um filme de cenas de sexo explícito entre dois homens. Um filme do já multimilionário Elton John. Muito estranho, porque também existe aí outras doações a milionários, como, por exemplo, um parente de Gianni Agnelli, ex-CEO da Fiat. O homem é simplesmente, provavelmente, o homem mais rico da Itália, mas recebe ajuda daquela igreja lá de Roma, do Vaticano. Pois é, meus amigos, quando nós pensamos já ter visto de tudo, eis que Bergoglio, aquele que disse que Jesus, morto na cruz, era o fracasso de Deus. Quem sabe ele está dizendo também com essas palavras que ele é o sucesso do diabo. Até depois.